Você se lembra exatamente quando a palavra terrorismo passou a fazer parte do seu conhecimento e do seu vocabulário? Você está certo de quando foi a primeira vez que você ouviu essa palavra, terrorismo? Não é uma palavra muito antiga. Nossos pais jamais ouviram essa palavra nos anos 60, ou por assim dizer, até mesmo no início dos anos 70. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: como a palavra terrorismo passou a ser conhecida por você? A partir de quando? É claro que você não se lembra. É claro que você não poderá responder com exatidão essa pergunta. Porque, na verdade, tudo isso é um processo. É o velho hábito de se cozinhar sapo em água morna. As coisas acontecem aos poucos. E quando nós tomamos por consciência essas coisas, elas já estão na nossa mente, no nosso imaginário, na nossa cabeça. Mas nós jamais saberemos exatamente quando elas entraram. No caso da palavra terrorismo, eu não tenho dúvidas. Ela entrou no nosso imaginário, na nossa consciência, através de Hollywood. Hollywood sempre foi um grande instrumento dos senhores do mundo para popularizar, para respaldar, para tornar realidade todos os passos da agenda global necessária de ser cumprida para adequar o mundo, para ele estar pronto, para preparar o caminho para a chegada do General Supremo. Eles conhecem como General Supremo, para nós, o Anticristo. Ou, por assim dizer, o Antimessias, talvez fosse o mais apropriado. Mas o assunto é terrorismo. Hollywood começa a lançar os filmes sobre ataques terroristas em Nova York. E isso tem início já nos anos 80, porque, pela agenda global, essa era a hora da população passar a ter uma consciência do que seria o terrorismo. E eu pergunto a você, será que hoje nós podemos acreditar que existiu algum dia, em algum lugar, alguma ação terrorista? Se existiu ou existiram, quais foram reais? Ataque terrorista, atentado terrorista, terrorismo, terror. Essas palavras não são tão antigas. Elas são bem recentes. Quando nós observamos todo esse contexto em que as coisas vêm acontecendo de uns tempos para cá, e quando nós estamos com a mente aberta, sabendo que existe a Matrix, e sabendo que nessa Matrix, para iludir a população por fora dela, pessoas estão, tipo aqueles comandantes de marionetes, preparando as coisas, manipulando, nós vemos que existe realmente a agenda global. E esses homens encarregados do adversário de preparar o mundo para o gerente do planeta, que vai assumir definitivamente e de forma explícita o seu posto, já que ele vem governando nas sombras há algum tempo, esses homens têm que cumprir a agenda global. A questão do terrorismo é, com certeza, passos largos nesta agenda global. Por exemplo, nós conhecemos, e muito bem, a figura de um homem de turbante, usando uma barba esbranquiçada, o qual nós o identificamos como Bin Laden. E nós, pela informação que nos chega através da Matrix, não temos dúvidas. Trata-se de um desses terroristas e talvez o mais famoso de toda a história. Mas se você for buscar a fundo, se você for procurar sobre Bin Laden,
essa figura que você associa na sua mente toda vez que ouve esse nome, a terrorismo, a atentado de World Trade Center, a um homem mau, você perceberá, se você buscar a fundo, que o nome e a pessoa Bin Laden não tem nada a ver com os fatos que na sua mente estão sempre ligando esses fatos a essa pessoa. Bin Laden sempre existiu, até o dia da sua morte, é claro, mas também sempre, desde que se tem conhecimento dele, sabe-se que ele foi um agente da CIA, órgão de espionagem dos próprios americanos, e muito pior, manipulado pelos senhores do mundo. Alex Jones, ele que sempre nos traz as informações verdadeiras, não de uma imprensa comprometida, não de uma corporação de empresas de noticiários, submissas aos interesses dos senhores do mundo, mas de alguém que, com coragem, expõe a sua própria vida para nos informar ainda um pouquinho dos fragmentos de verdade que existem nessa sociedade, principalmente na imprensa. Ele vai trazer agora um relato bem amplo, bem completo, sobre Bin Laden e sua suposta morte neste mês de maio de 2011. Vamos acompanhar atentamente e, se for preciso, eu entro fazendo intervenções para que você não perca nada desta que é uma sensacional reportagem do jornalista Alex Jones. Eu gostaria que você prestasse atenção em tudo que ele fala, prestasse a máxima atenção. Se preciso, que você voltasse o vídeo para ouvir de novo e para compreender. Ele fala muito rápido, eu tive que correr para acompanhar a fala do Alex Jones, que é texano, ainda tem aquele sotaque tipo Velho Oeste, né, lá do Texas. Mas conseguimos aí, pela misericórdia, acompanhar bem o que ele estava falando. E você vai ver não só a narrativa da verdade sobre Bin Laden, sobre sua morte, mas você verá também muitos outros artifícios que os Estados Unidos, através dos seus mentores, os senhores do mundo, a elite global, o governo das sombras, idealiza e quando muito bem se utiliza da imprensa e também de Hollywood. Observe as estratégias de marketing que eles usam. Observe tudo o que eles têm feito escondido e que depois de desperto da Matrix você consegue ter o olho que alguma coisa vê. Já não digo o olho que tudo vê, mas que alguma coisa consegue perceber. Vamos observar também, dentre esses fatos, que os Estados Unidos hoje, por estar em declínio, por estar beirando a falência, por estar beirando o colapso, nos demonstra um certo desespero. Eu quero que você preste bastante atenção nas questões envolvendo o congelamento do corpo de Bin Laden para ser usado como um troféu na reeleição de George Bush, a desistência dos mentores da sua campanha no momento H de expor o corpo de Bin Laden como se tivesse sido morto naqueles dias e aí sim conseguisse a reeleição do Bush, e eles optando então por lançar um negro no poder, no caso o Obama. Isso é interessante que você preste atenção. Gostaria que você prestasse atenção também no momento em que os Estados Unidos pega uma mulher que se acovardou, se escondeu no tanque de guerra e a transforma em uma heroína diretamente em Hollywood, para que as mulheres americanas agora também se interessem em se alistar nas Forças Armadas e assim fortaleça a estrutura do governo americano nas Forças Armadas. Gostaria que você prestasse atenção também na estratégia de marketing, quando um grande jogador de futebol americano, querido por todos naquela nação, se alista e numa estratégia de marketing bolada pelo sistema, pelos senhores do mundo, agora também incentiva jovens e mais jovens a fazer o mesmo que aquele ídolo está fazendo, aquele ídolo do futebol. E que você observe principalmente quando esse grande jogador de futebol chega no local da guerra e vê que a guerra é outra, e você vai se espantar em saber qual a realidade da guerra que ele foi participar. E no momento em que ele diz que vai voltar e vai contar tudo para as pessoas, então, assim como foi com Jim Jones, que entrou para a história como um fanático religioso,
e isso não é verdade, nós vamos mostrar breve em um dos nossos DVDs, assim também, esse homem, como Jim Jones, teve que ser assassinado pelos próprios agentes secretos de uma empresa terceirizada, os Mãos Negras ou as Águas Negras, porque eles mudam de nome com o tempo, né? Os Black Hand agora são os Black Waters, né? Mas são o mesmo grupo. Nós falamos disso também num DVD bem antigo aqui do Prepare-se. Mas vamos assistir o Alex Jones, deixe que ele conte por ele a verdade sobre os fatos e, se precisar, eu intervenho.